Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Quem gosta de Facebook aqui? Aliás, quem é obrigado a usar o Facebook? É diferente. É obrigado? Você é obrigado? Em casa, assim, sem fazer nada? Né? Quer dizer, o Facebook hoje faz parte da nossa vida, né? Bom, eu vou tentar, de maneira muito simplificar esse projeto aqui, que é o memorial de um trabalho científico em nível de mestrado, que foi, na verdade, uma dissertação de mestrado, que eu tive agora grau de mestre em fevereiro, e o meu tema foi exatamente esse aí, o sujeito contemporâneo no Facebook com abordagem semiótica. Então a gente vai ouvir algumas palavras difíceis aqui, de repente vocês vão ouvir só a palavra Facebook, mas eu vou tentar ao máximo simplificar. Nesse momento é sempre bom deixar claro uma coisa: a gente não vai conseguir ter um bate-papo muito leve, porque é um trabalho científico. E por trás dessa coisa, dessa modernidade que é o Facebook, teve muita leitura de autores mais antigos, até chegar naquilo que a gente chama da contemporaneidade, ou naquilo que também se convencional chamar de pós-moderno, que é essa coisa que acontece com a gente aí hoje. Eu queria agradecer inicialmente os organizadores, e eu faço na pessoa da professora Mônica. Gostaria de agradecer vocês também, sem vocês não teriam essa possibilidade, e dizer que no final a gente pode abrir umas perguntinhas, caso vocês achem interessante, para elucidar algumas dúvidas aí. Bom, a vida é composta como uma partitura musical. O ser humano, guiado pelo sentido da beleza, escolhe um tema que fará parte da partitura de sua vida. Voltará ao tema, repetindo, modificando, desenvolvendo, transportando, como faz um compositor quando tem os temas de sua sonata. O homem inconscientemente compõe sua vida segundo as leis da beleza, mesmo nos instantes de mais profundo desespero. Essa frase ela me segue nos artigos acadêmicos, principalmente porque todo mundo sabe a dificuldade que tem para desenvolver um artigo acadêmico, para desenvolver um trabalho, que é aquele trabalho que vocês fazem aquele simples portfólio que você se empenha 3, 4, 5, 6, 8 horas, ou aquele TCM, maldito TCM, ou mais o famigerado TCC. Então, por mais acuado que nós nos sintamos, nós precisamos sempre pensar na possibilidade de usar as leis da beleza, encontrar algo de bom naquilo que a gente está fazendo, mesmo nos momentos do mais profundo desespero. Bom, o trabalho tratou-se de uma abordagem semiótica do usuário interator em uma rede social virtual, também chamada de Facebook, para uma análise dos processos de produção de significação semiótica e seu comportamento dentro desse ambiente. Deixa eu esmiuçar o que significa isso. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho o que é semiótica. Então, semiótica, de uma forma geral, é a linguagem dos sinais. Não confundam com Libras, mas é a maneira como cada um vê as coisas. Digamos que semiótica, usando até a paráfrase do nosso óculos, é um vidro que se coloca na frente e que nós, com os nossos valores, com aquilo que nós temos arraigado na nossa vida, nós enxergamos as coisas. Então, se de repente você é uma pessoa preconceituosa, você vê numa outra pessoa aquilo que faz parte do seu valor, aquele seu pseudo-preconceito. Então, o estudo semiótico é isso, a maneira como você vê as coisas, como você interpreta as coisas. E nessa interpretação existem linhas de semiótica. Tem uma semiótica francesa que trabalha as palavras, a maneira como as pessoas se expressam, e dali conseguem ter uma visão a respeito, né? Tem a outra semiótica, que é a semiótica de Peirce, que não é aquele Peirce, aquele negócio de pintura, né? Mas é o Sanders Peirce, que trabalha a questão das imagens, a maneira como você enxerga as coisas. Até um tempo atrás, professores, circulava no Facebook uma coisa assim: como minha mãe vê, como o meu pai vê, como eu me vejo e como é a realidade. Vocês se lembram desses quadrinhos? Aquilo era uma discussão semiótica, era muito assim, né? Quando o telefone toca e eu não atendo, como minha mãe vê. Aí mostra a mãe lá achando que o filho foi sequestrado, morreu, né? Como meu pai vê, nossa, vê a mãe desesperada assim, que a mãe já vai se jogar do último andar do prédio. O que acontece? Está dentro da mochila o celular, né?
Então, coisas desse tipo, como é que você enxerga as coisas. Argumenta-se que o sujeito em contato com as redes sociais virtuais sofre mutação na sua identidade. Ele sai do seu corpo normal e se transforma numa outra pessoa. O que seria esse corpo normal? Aquilo que a gente vê a pessoa no dia a dia, a maneira como ela fala, se comporta, se veste, etc. Mas quando ela entra numa rede social, ela se torna uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente que é o grande centro da discussão. Como é que os outros enxergam você? Então eu nunca vi a minha colega que está ali de vestido aqui na frente do vestido florido. Mas da maneira que eu enxergo ela, eu faço uma leitura a respeito dela. Eu posso criar um conceito a respeito dela. Mas quando ela está numa rede social, ela se mostra uma pessoa diferente. E talvez ela queira ser essa pessoa ou não. Isso vai depender da minha interpretação. Bom, nesse trabalho eu vou descrever e analisar as relações intersubjetivas, ou seja, tem um sentido específico, e dizem respeito à identidade nos discursos manifestados nas redes sociais, bem como analisar as etapas da produção discursiva que caracteriza esse contexto. Então, tudo isso eu quis dizer o seguinte: de acordo com aquilo que você fala no Facebook, eu vou dizer quem você é, usando do argumento semiótico, né? E isso, claro, gerou uma determinada polêmica, porque é uma coisa que você fala, quer dizer que o que acontece na internet, para mim, é uma questão de invasão? Eu sou invadido por isso? Bom, como é que derivou essas versões até chegar na versão definitiva, que foi defendida efetivamente como uma tese do mestrado? Primeiro, eu coloquei as redes sociais virtuais, essa coisa de Facebook, Twitter, YouTube, MSN, etc., imaginei que aquilo poderia fazer uma diferença no espaço-tempo de cada um. Digamos que depois que antes de você conhecer o tal do Facebook, seu dia tinha 24 horas. Depois que você conheceu o tal do Facebook, seu dia diminuiu. Você ficou com menos tempo. O dia passa, então beleza. Assim. Então eu quis acertar uma relação que havia entre a percepção que você tem de tempo, o tempo percebido, e efetivamente aquilo que você passa na frente do computador. Porque, convenhamos, o tempo passa mais rápido quando a gente está na frente do computador. Passa? Sim ou não? Muito bem. Quando está fazendo portfólio também, né? Muito bem. Então, eu tentei encaixar isso, mas foi muito complicado. Foi muito difícil porque o senso de percepção, ele é uma coisa muito particular, né? A gente costuma dizer, inclusive tem um estudo que diz que a percepção do tempo ela varia de pessoa para pessoa. Quando você está esperando alguém, um minuto não passa, né? Falta 10 minutos para encontrar a sua paixão, é uma coisa, o relógio para, não anda nada. Né? Agora, quando tem alguma coisa para acontecer de ruim, é rapidinho, né? Acontece. Então, esse aí a gente chama de tempo cronos e tempo kairos, já discutido lá pelos gregos, isso há muitos anos. Então, é uma coisa difícil para a gente trabalhar e ia, na verdade, encher uma grande linguiça no trabalho. Aí eu parti um pouco para a dimensão tempo e espaço contemporâneo. Esqueci essa coisa de antigamente e comecei a analisar o uso do tempo com base nesse sujeito, vocês aí, no seu dia a dia. E aí comecei a fazer entrevista, pesquisa, e também me levou 6 meses de trabalho, e a única coisa que eu perdi foi o tempo. Não cheguei em lugar nenhum, porque cada um tinha um hábito diferente e tinha um comportamento diferente. Joguei parte da dissertação fora. Né? Então, dificuldade de ter que adentrar em várias redes sociais, descrever o sujeito, etc. E tal. Até que foi feito fazer um recorte e chegou num determinado momento, nós trabalhamos esse tema. O sujeito contemporâneo. Quem que é sujeito contemporâneo? A palavra que a gente usa na ciência que é. Sujeito contemporâneo são vocês, aquelas pessoas que têm esses hábitos do dia a dia. Isso na ciência chama. Quem são vocês? Os sujeitos contemporâneos. Então, tem que analisar o seu hábito. Isso está escrito em algum lugar? Não está. Então, eu tenho que analisar uma pesquisa com vocês. Porque até então ninguém escreveu sobre vocês. Vocês são pessoas conectadas, são pessoas que têm hábitos do qual nenhum autor ainda escreveu. Então, o sujeito contemporâneo no Facebook, na rede social, uma abordagem semiótica, a maneira como a gente enxerga esse cidadão que está lá. Então, está ficando mais claro, gente? Tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, qual o estímulo para o desenvolvimento? Eu trabalho com comunicação. E a rede social, para mim, eu tenho utilizado por 2 situações. Primeiro, que eu crio um network. Eu me relaciono com pessoas, os quais a gente tem contato de diversas formas, e os network, o Facebook para isso. Fora isso, o Facebook é utilizado pela empresa do qual eu dirijo como uma ferramenta de network dos nossos clientes.
São clientes que pagam para a gente fazer um determinado trabalho de agregar network, de também entender as redes sociais, os comportamentos e oferecer produtos. Porque dependendo daquilo que você faz na rede social, eu consigo enxergar você como um consumidor em potencial do meu produto. Então tem isso também. Eu consigo ter um apelo mercadológico para isso. Então, foi dividido lá os capítulos, que a gente chamou de sumário. Por que eu entro nesse detalhe? Porque tem muita gente aqui para fazer TCC, mas como é que faz sumário? Como é que se encaixa isso? Tal, né? Então, o primeiro capítulo, o sujeito contemporâneo, a transdisciplinaridade, que é aquilo que se diz do sujeito que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Os professores aqui trabalham muito essa questão das gerações, o tal da geração Y, que consegue estar conectado, assistir a televisão, ainda jogar um videogame, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não tem essa limitação. Então, o sujeito contemporâneo, a transdisciplinaridade, aquela capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e a tal das redes sociais. Só que as redes sociais eu peguei lá atrás. Rede social, só, a gente acha que é Facebook, Twitter, YouTube e MSN, etc. Só que lá atrás já tinha rede social. A tribo era uma rede social. As pessoas tinham o mesmo comportamento, os mesmos hábitos, valores afins. Né? Ampliou-se um pouco para uma escola, as pessoas tinham o mesmo comportamento, uma escola fechada, uma escola de católica, etc. Né? Uma escola só de meninas também tinha o mesmo comportamento. E aí a gente passou por clubes de serviços, o Rotary, o Lions, a própria maçonaria, Ku Klux Klan também é uma rede social. Aí eles têm os mesmos hábitos, mesmos comportamentos. Você entendendo as pessoas naquele contexto, você tira uma determinada, faz uma determinada interpretação sobre eles. Então, depois eu avancei um pouco mais. Fui para a tal da globalização. O que é a globalização? É a derrubada de muros. Você pode saber o que está acontecendo na França usando uma técnica de virtualização aí, que nada mais é do que entrar na internet. Mas tem que chamar de globalização porque o mundo foi derrubado das barreiras. Se hoje não tem, dizer assim, meu colega está nos Estados Unidos, nossa, deve ter demorado um mês chegar. Não, saiu de noite, chegou no... Nossa, e como é que você fala com ele? Deve ser uma coisa assim, né? Não, você fala no Skype. Nossa, deve gastar por tudo. Não, você não gasta nada, o Skype é de graça. Mas aí, quer ver? Eu vou falar com ele agora aqui e tal. Essa é a globalização. Né? Como é que tá? Tá frio, calor? Qual é a diferença do fuso horário? Não tem nada. O pessoal tá dançando aquela dancinha do coreano lá, do Psy lá, como é que chama? Como é que é que dança com a mãozinha assim? É um meme. Aconteceu lá, em 15 minutos já estava aqui. Aquele do coreano. Eu vou lembrar daqui a pouco, hein? Vou lembrar daqui a pouco. Já vou lembrar. Muito bem. Então, está tudo globalizado, não tem mais muro, não tem fronteira, está tudo igual, né? Está tudo misturado. E a virtualização, que é eu conhecer uma pessoa, ter contato com essa pessoa durante muito tempo no Facebook, quando eu encontro o cara na rua, eu não sei quem é. Né? E acontece, se você tem 1.500 pessoas no seu Facebook, aí você vai e encontra com alguém na rua e fala, nossa, nós nos vemos no Facebook, você... É mesmo, né? Você nem lembra dela, tal, naquela situação. E as tecnologias. E depois eu entrei na tal da análise semiótica e depois fui para as mudanças da identidade. Depois que a gente descobriu alguma coisa das pessoas, falou, nossa, essa pessoa está querendo se mostrar quem ela não é, e assim por diante. Foi um negócio muito curioso. Bom, quem é esse sujeito contemporâneo? É uma pessoa totalmente conectada. Né? Ela está de todo jeito. Você compra aí um celular mais barato, já vem com rede social, MSN e a internet, 50 centavos por dia, vai abaixar ainda. Olha aí. Então, quem é esse sujeito contemporâneo? É um sujeito que ninguém estudou, professora. Até então, ninguém estudou esse sujeito contemporâneo. É uma pessoa que está 100%. É difícil um que já não esteja de olho aí no celular, assim, porque o namorado está esperando lá fora, alguma coisa assim, né? Está recebendo um recado. Tipo, o professor Mara que está falando, o que você acha aí e tal, né? Está conectado, conversando com a pessoa lá de trás. Globalizado. Ele é antenado a tudo, mas tem pouca opinião a respeito dos fatos. Olha que legal, tem muita informação, mas nunca se gerou tão pouco conhecimento. Informação é aquilo que está por aí, você entra em 10, 20 sites, um monte de coisa. Agora, o que de tudo isso gera de conhecimento? O que tudo isso gera de prático para você? Né? Você saber algumas coisas. Te agrega alguma coisa? Você vai ganhar mais dinheiro com isso? Né? Vai ficar mais feliz? Né? Fica feliz, por exemplo, se você souber que o Cadinho tem 5 milhões de dólares lá
nas Ilhas Caimã, essas coisas, né? Te traz uma felicidade. O que isso agrega? Então nós temos muita informação e pouco conhecimento. Então as pessoas têm uma sensação falsa de poder. Ele sabe o que é, mas não sabe explicar. Esse sujeito contemporâneo é um cara mutante, um ser tecnologicamente melhorado, pois acha que no Google ele sabe tudo. Ah, coloca no Google aí. Então o cara vai no médico, o médico fala que ele está com uma doença X, a primeira coisa que ele faz é colocar no Google. E ele senta com o médico para explicar: doutor, eu soube onde viu no Google? E você acredita que está lá? Está escrito lá, o escreveu, né? E aí, já forma a opinião. Então o médico fala que ele está com uma determinada doença, ele já vê no Google, já cria o diagnóstico, sabe quanto tempo vai morrer, e já tem uma história, ele está no Answers do Yahoo, e já tem história lá do primo, que está morando hoje ali no Picanço, lá em cima, né? Tem um lugar específico lá dentro, né? Porque sentiu a mesma dor, né? Então, coisas assim. Então você acha que você sabe, mas você não sabe absolutamente nada. Ele é um sujeito forte, ele consegue bater e se esconder e ainda encontrar aliados. Quando você está numa rede social, você coloca alguma coisa, alguém curte e fala: nossa, eu sou o máximo, né? Aí você coloca lá mais um post, mais um comentário: nossa, eu sou 10. Aí tem sempre aquela turma da claque, né? Você fica com uma amizade tão forte, você segue aquela pessoa, você também quer retribuir aquela curtida, quer retribuir aquele comentário, etc. Isso é um estigma de força, né? Um estigma de aliado. E agora você também pode ouvir alguma coisa, ficar quieto: ninguém viu que eu vi a gafe dele, vou ficar quieto no meu canto, não vou defender, né? Então você também pode bater e sair correndo. E quando a gente brincava, quando era novo, né? Punha o rapaz mais jovem para dar cacetada no outro e sair correndo, porque era, né? Que puxava a briga para toda a turma, né? Não é verdade? O menino lembra lá, ele é baixinho, acho que fala: vai lá, mexe com aquele menino lá que eu seguro a bronca, né? Ele saía correndo mais rápido. Então assim, esse é o ser de hoje em dia, é o sujeito contemporâneo que a gente fala. E, por exemplo, quando a gente fala de rede social, conforme disse, né? Antigamente era uma tribo, depois passou para um clube, para um bairro. Os clubes de serviço são redes sociais, né? Rotary, Lions, a maçonaria também é uma rede social, eles têm as mesmas afinidades. Isso a gente busca na sociologia lá atrás. Fala: professor, eu tenho que buscar lá em Guidez, na sociologia, para dizer que aquilo era uma rede social, e hoje em dia o que a gente tem é uma rede social virtual. Sim, as características são as mesmas. Por isso do trabalho científico. Quando o cara escreveu sobre rede social lá atrás, quero ver você dizer que o que ele escreveu lá, ele estava prevendo isso aqui. Não, ele não estava prevendo. Mas você consegue entender que as palavras que ele utilizou lá, você pode ligar hoje, que é esse link da ciência, a importância que você tem por um encontro como esse, formar essa opinião no trabalho científico. Falar: eu sou moderno, estou no Facebook, na rede social. Isso é moderno, isso é antigo, né? A pessoa lá atrás já usava essa rede social, só não tinha o tal da internet aí, tal da globalização, né? Então, a rede social específica do trabalho, o Facebook, ele estimula a narrativa destinada ao público privado. Agora todo mundo deixou de fazer aquilo que era privado, passou a ser público. Tchau, galera, vou dormir, né? Fui com a minha mãe no shopping e estava tendo uma liquidação na Renner. Comprei duas rasteirinhas por R$49. Gente, aproveita, né? Aquela assim, comprometido, como é que é? Estado civil, não, relacionamento, né? Comprometido com TCC, né? Tem gente que largou até o namorado para estar comprometido com o TCC. Então você vai colocando coisas do seu dia a dia e aí ultrapassa aquela barreira do privado para se tornar público tudo aquilo que você faz. Naturalmente você faz essa coisa de demonstrar para todo mundo aquilo que você faz no seu dia a dia. É um instrumento que lhe dá esse poder e mais ainda, o torna forte o suficiente para dizer aquilo que não tem o costume, vestindo uma nova máscara ou uma nova identidade. Odeio segunda-feira. Nossa, não tinha vontade de falar isso, né? Mas você pode até falar. Aí depois você vai trabalhar numa empresa, também vai entrar na sua rede social, se eu odeio segunda-feira, eu tinha como dar mais serviço para você, né? Isso quando ele diz o seguinte: olha, na nossa empresa a gente começa a trabalhar na segunda, né? Que talvez seja um pouco pior. Então, tem algumas coisas que você começa a demonstrar que você perde aquele senso de censura. A linha que define a censura vai embora. E na rede social você se sente tranquilo, forte. Você fala aquilo que você quiser, né? Aí você fala assim:
acordei meio caído. Aí você já fica esperando, né? Vai lá atualizando, daqui a pouco alguém dá um curtir. Depois alguém fala, mas o que você tem? Né? Aí você já começa ali. Aí, o que as pessoas fazem? Nossa, você está mal mesmo. Né? Na verdade, o que você tentou fazer? Né? Tentou chamar a atenção. Você não está tão mal assim. Quer dizer, você cria algumas máscaras e supõe alguma identidade nova ali para contextualizar, para fazer amizade, para estar próximo. E essas coisas de você ultrapassar o público para o privado começa a ficar estranho quando a pessoa realmente é muito pública e demonstra algumas coisas dos quais eu não gostaria. Por exemplo, você pega o caso do goleiro do Santos lá, que você fala, acho que é Thiago, né? Que jogou lá o futebolzinho dele, e depois quando saiu, foi lá e entrou numa Twitchcam, que é uma câmera com microblog e Twitter, e ficou ele, o Neymar e mais o outro lá, assim, os caras, você é mó pipoqueiro, não sei o que. Aí ele chegou e escreveu assim, aí mano, o que eu gasto de ração pro meu cachorro é o que você ganha por dia, é o que você ganha por mês. Aquilo deu um baita de um problema, humilhação. Aí o cara vai no estádio, o torcedor e tal, e aí um jogador de futebol falar isso ficou registrado lá. Aí deram aquele printzinho na tela, no jornal, etc. Ficou mal pro cara, né? Não precisa humilhar as pessoas assim, né? Embora seja verdade, né? Mas não precisa humilhar, né? Então ele tem que tomar cuidado, a imagem que ele passou para as pessoas de um cara arrogante. Não, o Santos é bom, o goleiro que não presta, né? Tá, essas coisas. É complicado. O do Luciano Huck foi interessante também, né? Ele que é o paladino da língua portuguesa, aquele programa premiadíssimo que é o tal do Soletrando, ele escreveu a palavra fralda, uma alusão àquele artefato higiênico usado pelas crianças, com a letra U, de fraudar, né? Então aí também deram aquele print na tela e mostrou aquilo que ele não é. E o Ed Mota talvez tenha sido o top 10, o top 5. Ele disse o seguinte, na música popular brasileira, ou você canta bem, ou você é Paula Toller. Né? Ele quis dizer o seguinte, mulher, ou você canta bem, ou você é Paula Toller. Referindo-se aos atributos da Paula Toller de ter uma voz ruim e ser loira. Né? Então ele foi assim, preconceituoso ao extremo. E essa coisa aumentou. E aí ele tentou entrar de novo, mitigar, e aí não adianta mais, porque na internet não tem o recurso desdizer, né? Ou aquilo que você não quis dizer, porque a pessoa tem um print na tela, né? Todo mundo sabe, aperta lá o print screen e guarda. Você disse, ela está lá, né? E não foi só eu. Então não tem como você voltar atrás. Esse é um grande problema. Então a conclusão que nós chegamos acerca desse trabalho, que você já sabe, mas é confortável afirmar que é um risco em relação ao comportamento do sujeito na rede social, basear sempre e somente na interpretação da outra pessoa, que é aquela velha frase, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você interpreta a meu respeito. Né? Essa é uma maneira boa de se dizer, mas às vezes a coisa que você disse, paciência, outra pessoa interpretou daquele jeito. E outra pessoa pode enxergar, ler em determinada postura uma nova identidade. Nas redes sociais virtuais não se encaixa alguma explicação, bem como não há uma maneira de desdizer o que pode até não ter sido dito realmente. Não há o recurso do apagar, ou esqueça o que eu disse, ou esqueça, por favor, aquilo que eu não disse. Porque eu falo assim, não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você disse. Não foi isso que eu disse, nem aquilo que eu... Né? Então não tem esse jeito. Porque as pessoas podem imprimir a tela e utilizar contra você mesmo. Existe um risco, portanto. Sua identidade pode ser descoberta e você pode virar objeto, tanto de censura como de admiração. É uma pessoa que era uma pessoa super pacata, super recatada, que deu um pitinho, ele escreveu um monte de coisa na internet e virou celebridade. Né? Ou, por exemplo, o PC Siqueira lá. A identidade que você pretende demonstrar a outras pessoas na rede é uma questão ou não de opção. Então, tem risco. Tem risco, tá no Facebook? Tem. As pessoas vão descobrir alguma coisa que você não quer? Pode ser. Mas se você quer que descubra? Então, esse é um problema. Aqui, por exemplo, eu deixei bem pequenininho que
Para toda essa dissertação de mestrado, que teve 70 páginas, teve mais de 40 livros, tanto nacionais como estrangeiros, eu simplesmente esmiucei um diálogo desse no Facebook. E durante 25 páginas, eu analisei as pessoas que estavam conversando somente com essas linhas de diálogo. Como é que ela se sentia, qual a personalidade, qual a postura dela, etc. Né? E obviamente ela está fechada ali porque não pode ser divulgada. De tudo isso que a gente trabalhou, por exemplo, a gente acabou encarando algumas coisas muito curiosas. Tudo aquilo que é tratado nas redes sociais acaba criando uma linguagem nova. Vocês estão acostumados com isso. Daquela coisa as palavrinhas, esses termos aqui, né? Adoro, sumemo, moleque, muito, as risadas, da hora, né? Olha que lindo isso aqui, né? Valeu, te amo. O que é isso aqui? O que você acha que é isso aqui? Verdade, né? Porque é fácil. Esse aqui o que é? E esse aqui, ó? Nossa Senhora. É dizer Nossa Senhora, né? Esse aqui também, ó, sumemo. Você gostou? Gostou? Também gostei. Sumemo. Ótimo. Que é alguma coisa característica às linguagens que se utilizam nas profissões. Tem o tal do juridiquês, né? Data vênia, colega, não vem ao caso, né? Tem aí na psicologia, você também tem os termos e tal. Então, essas características dessa linguagem, ela é uma outra vertente que a gente chama de sociossemiótica, que inclusive foi recomendado para que a gente fizesse um trabalho desse em nível de doutorado, né? Essas significações de discursos assim, o que elas tendem a fazer. Bom, rapidamente eu vou passar aqui as referências para quem quer ter uma ideia de onde eu busquei todo esse monte de baboseiro aqui, né? Então, por exemplo, para trabalhar com o recurso da identidade, para saber quem são essas pessoas, eu fui direto num tal de Bauman aí, que é um cara assim que é referência naquilo que ele disse que o mundo é líquido, que nós estamos todos misturados assim, né? Fui em Stuart Hall, que também trata com identidade, David Harvey, condição pós-moderna, na internet, referências normais, né? Nas redes sociais eu fui em Castells, fui em Giddens, aquela coisa da sociologia lá atrás, né? Virtualização, tem um livro sensacional aqui no ENIAC, que chama O que é Virtual, um livrinho dessa grossura assim, ó, 120 páginas, você lê um tirinho num sábado quando você não tem portfólio, que é muito legal, que diz o que é virtual, você acaba entendendo essa coisa da virtualização, né? Fui em Reingold, Lyotard, e o sujeito contemporâneo um pouco mais, trabalhei bastante com o Edgar Morin, com o Fernando Gonzalez Rey, o Léo Pessini trabalhando na bioética e um pouquinho de semiótica. Bom, de tudo isso, foi aprovado lá no mestrado, aí de lá eu tirei um artigo científico, que é o artigo que vai ser registrado aqui, cujo tema é breves considerações acerca do sujeito nas redes sociais virtuais. Então esse artigo científico, ele está aqui, dá um alt tab para mim, por favor. Esse artigo científico, ele está aí, ele deve estar um PDF. Pois é, então, olha lá, esse é o artigo que a gente vai publicar, vai direto para as referências bibliográficas lá. Então, para fazer esse arquivo, lá no final. Isso. Esse tem 14 páginas, que a gente usou para fazer essas 14 páginas, está aí as referências bibliográficas, né? Todo o padrão ABNT, etc. Mas vamos lá, o que a gente pode espremer para sair sangue disso tudo aqui, né? Depois de discutir essa coisa toda de Facebook, etc., essa coisa de semiótica, essa coisa maluca, eu trabalho com comunicação, muitos de vocês sabem. Então eu fiz um release. Alguém sabe o que é um release? Release é um texto que vai para a imprensa. É um texto destinado à imprensa. Eu vou ler ele na íntegra, rapidinho. Depois eu vou dizer para você a repercussão do texto. Facebook não garante privacidade, diz especialista. Por mais controle e segurança que exista na rede social mais popular do mundo, em nenhum grau é possível garantir privacidade. A afirmação é feita por Jacques Miranda, que é que durante mais de 2 anos pesquisou as redes sociais, em especial o Facebook e os hábitos de seus usuários. Por mais que alguém se utilize de instrumentos de privacidade física, com controle de senhas, impondo limitações de acesso ao seu perfil apenas para determinadas pessoas, o que é exposto no Facebook para esse grupo seleto não é objeto de seu controle, afirmou Miranda. O estudo conduzido em nível de mestrado na Universidade de Brás Cubas de Mogi das Cruzes deixa claro que alguns pontos, principalmente da maneira como cada pessoa interpreta aquilo que vê, no dizer de Miranda, é um fenômeno semiótico,
Em outras palavras, aquele que insere informações no Facebook não tem a menor ideia como será interpretado, ficando à mercê de um conceito a respeito, ou até um preconceito. Para o pesquisador, todo indivíduo ficará à sombra das descobertas, etc, etc. Risco. Algumas pessoas entram no Facebook e acreditam que ali não terão sua privacidade, terão sua intimidade invadida pelo simples fato de limitarem o acesso a determinadas pessoas, etc, etc, etc. Aí vem lá, no final. Recomendação. O especialista recomenda a todas as pessoas que não desejam ver suas vidas expostas que não usem as redes sociais, em especial o Facebook. E aí vem, não estou sendo radical, mas realista. É melhor acostumar-se com o Big Brother do que ficar encapsulado no mundo offline. Finaliza, eu dei uma reduzida, uma resumida. Bom, eu peguei esse release aqui, professora, e mandei, volta lá para a apresentação, por favor. Mandei para a imprensa em geral. Bom, os últimos. Isso, volta. Aí. E aí, o que aconteceu? Deu uma repercussão super bacana. Esse release, ele foi publicado no portal Web Insider, que é do UOL, né, um portal desde 97, um dos maiores em termos de tecnologia, no portal Plug 21 do IG, o Notícias Hoje de Belo Horizonte, nos jornais de Guarulhos todos, né, Diário de Guarulhos, no Guarulhos Web, no Guarulhos Hoje, na Folha Metropolitana. Eu concedi uma entrevista umas 10h30 da noite, estava num churrasco na Rádio Bandeirantes, para falar sobre isso. E também num programa na Rádio Boa Nova, aqui de Guarulhos, o RBN Notícias, do José Augusto Pinheiro, das 6 às 7, também só para falar sobre essa coisa da privacidade do Facebook. Então, além da gente fazer o trabalho científico bem organizadinho, etc., encontrar uma coisa que é moderna, contemporânea, ainda rendeu alguns créditos por aí. Ok? Ok, professor Jacques, muito obrigada. Perguntas? Eu quero agradecer com o Mário Quintana. Essas coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Muito obrigado, professor.